Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Fala para o seu irmão do lado: escudo. O teu grandíssimo galardão. Fala para o seu irmão do lado: galardão. Então, para quem é de Deus, sempre vem a palavra de Deus. O bem maior que nós possuímos é a palavra de Deus. Não pode faltar a palavra de Deus. Que venha sempre a palavra de Deus para nos ensinar, para nos alertar, para nos exortar, para nos edificar, para nos fortalecer. A palavra de Deus, ela vem sempre com um bom propósito. Ela vem, ela volta, mas ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual o Senhor a destinou. E nós devemos buscar a palavra do Senhor. Nós não devemos perder oportunidades de ouvir a palavra do Senhor. E aqui o Senhor revela que Ele é a maior segurança que nós temos, né? Ele diz aqui: eu sou o teu escudo. A maior segurança que você tem é Deus. Ele que te guarda, Ele que te protege. E Deus diz ainda que Ele é o melhor presente que nós temos. Deus é o nosso melhor presente. Não tem nada melhor do que Deus. Quando você recebeu Deus no seu coração, você recebeu o melhor. Você recebeu o melhor galardão, diz esse texto. E o versículo 2 diz: então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno de Damasco, né? Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro, né? O versículo 4 diz: e eis que veio a palavra do Senhor. Glória a Deus, quando vem a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora. Preste atenção nesse detalhe. Deus levou Abraão para fora. Então o levou para fora e disse: olhai agora para os céus, e quantas estrelas se podes contar. Disse-lhe: assim será a tua semente. Glória a Deus. Deus não só trouxe a promessa para Abraão. Deus não só deu a palavra a Abraão, mas também Deus deu a visão da promessa. De que maneira? De uma maneira figurada. Olha para o céu, veja as estrelas, vê se você pode contar as estrelas. Essa será a sua geração. Então Deus nos revela muitas vezes, não só pela palavra, mas por um processo audiovisual. Ele fala e Ele nos mostra. Então nós temos que estar atentos à voz do Senhor e àquilo que o Senhor tem nos mostrado. Você tem ouvido a voz, a palavra do Senhor? Glória a Deus, pastor, porque eu venho na casa do Senhor ouvir a voz, ouvir a palavra do Senhor. Mas a pergunta é: você tem visto a ação de Deus? Eu tenho visto através dos testemunhos, pastor, né? Mas você tem visto também aquilo que Deus tem te mostrado? Pergunta para o seu irmão do lado: você tem visto aquilo que Deus tem te mostrado? Irmãos, quem não ouve a voz, a palavra do Senhor, e quem não vê a ação e as coisas que Deus tem mostrado, ele sofre com uma certa surdez e cegueira espiritual. Todos nós temos uma certa surdez e cegueira espiritual, né? Que Deus quer curar em nós. Todos nós, muitas vezes, não ouvimos a voz do Senhor. E muitas vezes não enxergamos aquilo que Deus tem mostrado. A Bíblia tem um caso típico disso. Veja aqui em Números, capítulo 22. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, ao qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancasses essas 3 vezes?
E Balaão, versículo 29, disse a jumenta: por que zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matara. E a jumenta disse, pulemos para o versículo 31 aqui. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Irmãos, isso é um texto clássico. Deus, ele fala através até dos animais. Ele usou aqui uma mula para falar com Balaão, linguagem figurada, mas Deus muitas vezes nos mostra até pelos animais. A jumenta de Balaão, ela viu o anjo do Senhor, mas Balaão não via. Espancava a jumenta toda vez. O anjo estava na frente. Quando a jumenta via o anjo, ela parava. Balaão espancava a jumenta para que ela andasse, mas ela não andava porque o anjo estava impedindo a passagem dela. A jumenta estava vendo o anjo, mas Balaão não via o anjo. A pessoa que tem uma certa surdez e uma cegueira espiritual, ela não ouve e ela não vê o que o Senhor fala, ela não ouve o que o Senhor fala e ela não vê aquilo que o Senhor está mostrando. Entendam? A pessoa que tem uma certa cegueira espiritual, ela não vê o anjo do Senhor. Entendam, irmãos? Muitas vezes Deus coloca os seus anjos e eles se acampam, como diz a palavra do Senhor, ao nosso redor, e nós não estamos enxergando. Tem um testemunho até do irmão Josaí, que não está aqui, que quando ele foi operado, um anjo do Senhor o assistiu, né? Vestido de médico. E depois ele perguntou, ninguém lá no hospital sabia quem era o tal médico que o visitou. Um anjo do Senhor, né? A palavra do Senhor diz lá no Salmo 34:7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem o Senhor e os livra. Você tem visto o anjo do Senhor? Você não vai sair por aí procurando o anjo, mas quando houver uma situação dessa, você tem visto? Nós temos que ver pela fé, porque o texto diz que ele se acampa ao nosso redor. Então nós estamos cercados, nós estamos protegidos, né, pelo exército do Senhor. Você tem visto isso? Ô pastor, eu preciso mudar o óculos. Não, não é isso, irmãos. Você tem que ver pela fé, que tem toda uma proteção de Deus para você que crê, né? Um exército do Senhor te rondando, irmão. Você tem que enxergar pela fé. Você não pode ter a cegueira espiritual. Irmão, você não está sozinho, você não está isolado, você não está segregado, você não está abandonado. Deus prometeu e Deus cumpre. Ele te guarda, Ele te protege. Você está no esconderijo do Altíssimo e tem o exército do Senhor. Então Deus, Ele fala conosco e nos mostra muitas coisas. E às vezes nós, pelas nossas limitações, não ouvimos Deus falar. Acha que uma conversa qualquer perdida por aí, e não enxergamos a ação de Deus e não enxergamos aquilo que Deus tem nos mostrado. Nós temos que aguçar a nossa audição e visão espiritual. Se quer ver aqui um outro exemplo, Jeremias capítulo 1, versículo 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, ó glória, dizendo, que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Esse é o processo de Deus, assim como Ele fez com Jeremias, Ele faz conosco, mas hoje Ele não fala diretamente conosco, sabe por quê? Porque Ele levantou algumas pessoas para falar. Tá? Então Deus usa algumas pessoas para falar. Quando a mensagem é pregada, é Deus falando. Se for mensagem de homem, não queira. Então esse é o processo de Deus, como Ele fez com Jeremias, Ele falava e mostrava. O que você está vendo, Jeremias?
Aí Deus trazia a revelação daquilo que ele estava vendo. O que Jeremias descrevia era uma visão natural, mas o que Deus falava era o que ia acontecer espiritualmente. Era uma revelação espiritual. Assim Deus age conosco. Ele nos fala através da palavra, da pregação, ou através de pessoas, e nos mostra, né, e revela aquilo que nós estamos vendo. Então nós temos que estar buscando a revelação de Deus para tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós estamos vendo, irmão. Entendam, nós temos que crescer espiritualmente, para ouvir não só com a audição normal, e enxergar não só com a visão natural, mas também ouvir com a audição espiritual e enxergar com a visão espiritual. Ouça e enxergue mais do que natural. Ouça e veja também o espiritual. Nós estamos crescendo em espírito. O seu espírito nasceu no dia que você saiu das águas do batismo. E o seu espírito está sendo alimentado com a palavra de Deus, ele está crescendo. O seu entendimento está mudando. Você hoje sabe que as nossas lutas não são contra pessoas. Hoje você tem toda a ordenação, os mandamentos da palavra do Senhor. Você sabe como obter vitória. Você sabe que as promessas de Deus vão se cumprir. Você está crescendo espiritualmente. Você sabe que uma pessoa que se manifesta com demônio não é uma atriz, não é um ator, que ela está possuída por um demônio, e aquele demônio, quando a gente resiste em nome de Jesus, ele tem que sair. Como nós pregamos quarta-feira, ele sai até nu. Sai nu, porque ele nada tem. A única coisa que ele tem é a sua filha, que é a mentira, que é o engano. Então, nós estamos crescendo no entendimento espiritual, e nós devemos aguçar a nossa audição e a nossa visão espiritual. As coisas que têm acontecido na sua vida não têm uma explicação única e exclusivamente natural. Tem uma revelação espiritual para tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Entende? Nós somos seres espirituais. Então, tudo que o Senhor falou, nós temos que estar enxergando dessa maneira. Busquemos a revelação de Deus para tudo aquilo que nós ouvimos e vemos. Marcos capítulo 8, versículo 15. E ordenou-lhes, dizendo, olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E que os discípulos fizeram? E arrazoavam, davam risada entre si, dizendo, é porque não temos pão, nós esquecemos de trazer o pão. E ele está falando de fermento aqui, né? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Veja o versículo 18, guarde esse versículo para toda a sua vida. Tem olhos e não vedes, tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais. Então, os discípulos estavam como muitos de nós, com olhos e não viam, e ouvidos não ouviam. Irmãos, o Senhor Jesus, ele falava sobre a contaminação dos fariseus e de Herodes, e eles estavam entendendo o pão. O Senhor falando de contaminação e eles entendendo o pão. Sabe por quê? Porque tinham olhos e não viam, tinham ouvidos e não ouviam, só ouviam e enxergavam aquilo que era natural, eram cegos e surdos espirituais. Entendam, irmãos, tudo o que o Senhor Jesus falou, tudo o que o Senhor Jesus pregou, ensinou e mostrou, deve ser visto e ouvido espiritualmente. As parábolas do Senhor não eram historinhas, todas têm um entendimento e ensinamento espiritual, além daquilo que está descrito. Não é historinha bonitinha como qualquer historinha qualquer. Tem revelação espiritual, e isso que nós temos que estar enxergando. Então busque ouvir e ver tudo espiritualmente pela fé, não só o natural. Nós devemos sair dessa limitação. Nós temos que estar vendo o que está espiritualmente por trás de tudo. E a gente só consegue enxergar pela fé. Amém?
Lembra-se do caso do Nicodemos? O Senhor Jesus falou que vos é necessário nascer de novo. E ele, com todo o entendimento limitado, mas como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Que absurdo! Eu não tinha entendimento espiritual nenhum. Lembra do servo de Eliseu? Só via o exército do inimigo, ou o inimigo nos cercando. E Eliseu orou ao Senhor, abra os olhos desse rapaz. E aí ele começou a ver o exército do Senhor. Aquele que não tinha uma visão espiritual começou a enxergar. Jovem rico não tinha visão espiritual. Ele só tinha visão voltada às suas riquezas. Até discípulos do Senhor também, como Tomé, não tinham visão espiritual. Nós devemos aprimorar a nossa audição e visão espiritual. Nós devemos enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar em cada situação da nossa vida. Atos capítulo 9, versículo 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Saulo de Tarso só começou a enxergar espiritualmente quando ficou cego. O pastor, ele só começou a enxergar espiritualmente quando ficou cego fisicamente. O soberbo Saulo estava sendo humilhado, quebrantado para poder ver espiritualmente. A soberba cega, irmão. Muitos só passam a ver espiritualmente depois de um grande quebrantamento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Para quem é natural, irmão, a palavra de Deus é loucura. Onde já se viu tocar no mar e o mar se abrir? Onde já se viu mandar um defunto morto há 4 dias levantar? Onde já se viu ficar rodeando uma muralha, berrando e a muralha cair? Onde já se viu passar lama nos olhos de um cego e ele passar a encher? Isso é loucura! Isso não existe! O homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem, elas se explicam, elas se revelam espiritualmente, diz a palavra. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, irmãos, atente, um homem que é espiritual, como o Senhor, ele discerne bem tudo, porque ele ouve e vê tudo naturalmente e espiritualmente. É isso que Deus quer nos ensinar essa noite, que nós temos que estar enxergando espiritualmente tudo aquilo que está ao nosso redor e que tem acontecido na nossa vida. O homem espiritual, ele ouve e vê o que Deus fala, ouve e aquilo que Deus mostra e aquilo que Deus revela. Irmãos, Deus nos mostra no dia a dia. No dia a dia Deus está te mostrando alguma coisa e você não está enxergando, irmão. Nas lutas e nas aflições Deus está te mostrando alguma coisa. Enxergue, irmão. Nas suas reações e nas reações das pessoas que te cercam, Deus está te mostrando alguma coisa, irmão. Nas palavras, nas suas palavras e nas palavras das pessoas que te cercam, Deus está te mostrando algo, irmão. Entenda, irmãos, nas atitudes, nas incoerências, nas ofensas, Deus está te mostrando algo. E você tem que enxergar espiritualmente, irmão. Irmãos, eu contei aí um caso que aconteceu comigo recentemente, né? Mas como muitos não ouviram, vou contar de novo, né? Eu fui comprar um colchão, estava procurando um colchão para comprar, e eu entrei numa loja de colchões, tem ali na Álvaro Ramos, está cheio de lojas ali, né? E tinha uma moça, uma faxineira lá, uma diarista fazendo a limpeza lá, né, na loja. E eu, sem querer, irmão, pisei num lugar que ela estava limpando, ela não tinha cercado nem nada. A moça deu um berro, irmão. Eu não acredito que você pisou aí. Irmão, né?
Eu falei, vou responder para ela. Eu falei, não vou responder, não. Eu falei, vou sair correndo daqui. Não, a vendedora não tem nada a ver com isso. Aí eu fui lá com a vendedora, né, perguntei os preços e vi que... Aí o Espírito Santo falou, você não viu o sinal que não é para comprar aqui? Eu peguei e falei, muito obrigado, e saí. Deus mostra, irmão. Deus mostra. Quando você tem que sair de um... Muitas vezes Deus está tratando lá alguém naquela loja, o dono da loja lá, sei lá, travando as vezes, sei lá, Deus sabe de todas as coisas. Mas em tudo que acontece, você tem que estar enxergando, irmão. Espiritualmente, falei, não é vontade de Deus que eu compre aqui. Né? E peguei e saí. E não era mesmo, né? Por que as pessoas se separam? Porque elas não viram o que Deus mostrou antes. Irmão, tem uns casais aí que Deus mostra que não é um para o outro. Mas eles insistem, acabam se casando e depois se separam. Né? E Deus mostra também quando é. Aí você vê, não tem conflito, tudo flui em harmonia, tal. E a gente tem que... As perdas ocorrem nas nossas vidas quando nós não ouvirmos a Deus e quando nós não enxergamos aquilo que Deus tem nos mostrado. Irmão, Deus está cuidando de você, Deus tem te mostrado, irmão, não é por aí, é por aqui. Né? Deus tem falado, tem usado pessoas, Deus tem usado até a mula para te falar, irmão. Então ouça e enxergue. Abra os olhos e os ouvidos espirituais para tudo na sua vida. Aquele que tem visão espiritual, ele vê uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem e sabe que vem uma abundante chuva. Porque ele sabe que é Deus que está mostrando que a chuva está vindo. Mas aquele que não tem visão espiritual, essa nuvenzinha aí. Então entenda, irmãos. O cego espiritual, vocês conhecem aquela historinha da pessoa que estava no meio de um alagamento, numa inundação, orando a Deus e falando, Deus vai me socorrer. E veio uma boia, ela dispensou, dizendo, Deus vai me socorrer. Veio um barco, ela dispensou, falou, Deus vai me socorrer. Veio um helicóptero, ela dispensou e falou, Deus vai me socorrer, e morreu afogada. Deus mostrou para ela a boia, Deus mostrou para ela o barco, Deus mostrou para ela o helicóptero, ela não viu. Morreu afogada. Tem muitos que estão perdendo, apanhando, porque não estão vendo aquilo que Deus tem disponibilizado, aquilo que Deus tem mostrado. E a gente tem que estar enxergando, irmão. Deus não, Ele é conosco. O exército do Senhor se acampa ao nosso redor, diz a palavra, e é verdade. Você pode olhar para o seu lado, aí comece a ver os anjos do Senhor. Eu costumo dizer que em cada cadeira vazia aqui tem um anjo do Senhor, creia nisso. Tá? Porque a palavra diz que eles estão ao nosso redor. Nós temos que crer, e nós temos que ver e ouvir com a fé. Se está escrito, tá, eu não estou vendo com a visão natural, mas com a visão espiritual eu estou enxergando. 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, irmãos. O que é ter mente de Cristo? É pensar como Cristo. É falar como Cristo. É ouvir como Cristo. É enxergar como Cristo. Ter o discernimento espiritual como Cristo tinha. Isso é ter a mente de Cristo. Entendam? Quem te ofende e persegue Deus está te falando e mostrando algo, irmão. Em tudo que acontece nas nossas vidas, Deus está nos mostrando. Deus está nos falando. Tenha a mente de Cristo para que você enxergue. Entendam? Muitas vezes tem uma pessoa que vem do nada te importunar, te afrontar. Eu não acredito que você pisou aqui. Sabe o que Deus está mostrando? Que não é para comprar lá, mas é para orar por aquela pessoa. Entendam, irmãos? Muitas vezes tem uma tranqueira que te persegue, aí um vizinho, alguém, não sei quem for. Ore para essa pessoa, Deus está mostrando, irmão. Não, só ora para quem é bacana comigo. Deus quer que ore pelos adversários, pelos opositores, pelos inimigos.
Irmãos, nós não podemos ser estátuas espirituais. Nós temos que estar ouvindo, falando e enxergando espiritualmente. Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Versículo 4. Os ídolos deles, do mundo, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Irmão, está cheio de estátua espiritual por aí, que faz ídolos. Então o versículo diz: quem faz e crê em ídolos, em imagens, não falam, não ouvem, não enxergam, não andam, são mortos espirituais, não fazem nada, não tem discernimento algum espiritual, são cegos pela idolatria. Não é só a soberba que cega, a idolatria também cega. A idolatria torna a pessoa muda espiritualmente, ensurdece espiritualmente a pessoa, cega, rouba, mata e destrói. A idolatria. Entendam, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de busca, de louvor, de adoração e de clamor. Só o Senhor. Deus está falando e Deus está mostrando. Por que Ele fala conosco e nos mostra? Para nos abençoarmos, para que nós prosperemos e para que sejamos salvos. Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Ele monitora toda a nossa vida. Irmão, não cai um só fio de cabelo da sua cabeça que Deus não contabilize. Entendam? Tudo está no controle do Senhor. E muitas vezes Deus nos alerta, nos mostra, e a gente não enxerga espiritualmente. Em tudo que acontece na sua vida, no dia a dia, ouça e veja o que Deus está te falando e mostrando. Deus não está parado, Deus não está descansando, né? Deus está falando conosco e Deus está nos mostrando. E nós precisamos enxergar em todas as situações da nossa vida, não só naturalmente, mas o que Deus está querendo mostrar com isso, o que Deus está mostrando com isso, tá? E você vai seguir a direção do Senhor. Não seja um surdo e nem um cego espiritual, né? Procure ouvir espiritualmente, né? Ter o discernimento espiritual e enxergar espiritualmente tudo aquilo. Nós somos de Deus, pessoal. Deus é conosco. Ele diz: nunca te deixarei nem te desampararei, né? Então Ele está conosco, está nos mostrando no dia a dia, né? Está nos falando, e a gente com uma certa cegueira espiritual, nós não estamos enxergando, mas a partir de hoje nós vamos mudar, nós vamos ver tudo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas, vamos estar olhando espiritualmente o que está por trás disso, né? Que Deus está mostrando. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.